Nos diz assim a palavra de Deus. Mateus 28, de 1 a 10. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais. Ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Era domingo. Muito cedo, e verificou-se o maior dos milagres, o milagre da ressurreição, a vitória sobre a morte pela intervenção divina. O anjo então diz às mulheres para que elas sejam as mensageiras desta grande notícia. Ide, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, versículo 7. Ali o vereis, é como digo. É preciso dizer ao mundo que Cristo está vivo. E elas foram, tomadas de medo, mas também com muita alegria em seus corações, dizer aos discípulos que encontraram o Senhor e tiveram a oportunidade também de abraçá-lo e também adorá-lo. E elas recebem a mensagem do próprio Senhor Jesus. Ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. O ide de Jesus não está apenas antes da sua ascensão, ou durante a sua ascensão, quando ele vai deixar os seus discípulos e vai para os céus, mas já quando ele ressuscita, ele diz: ide, nós também, igreja, salva por Jesus Cristo, vamos dizer ao mundo que ele ressuscitou. Ele não está morto, ele está vivo. Glória a Deus por isso. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos de 7 a 13. Nos diz assim a palavra de Deus: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo,
No primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Eles, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. O anjo anuncia aquelas mulheres, conforme narrado em Marcos, manda que as mulheres vão dizer aos discípulos, mas no versículo 8 diz que não disseram nada a ninguém. Mas Maria Madalena foi e anunciou àqueles que foram companheiros de Jesus, que andaram com ele. Mas eles não acreditaram. Muitos têm ido dizer às pessoas que Cristo está vivo, mas ainda hoje muitos não creem. Não podemos nos acomodar. Temos que obedecer ao ID de Jesus, para que ainda essas verdades consigam penetrar nos corações, corações endurecidos, corações que necessitam saber que Ele é vivo, que Ele ressuscitou. Evangelho de Lucas 24, de 1 a 12. Lucas 24, de 1 a 12. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestidos resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. A mensagem é a mesma. A mensagem não muda. Cristo ressuscitou. Deixou a sepultura. Mas era preciso uma lembrança das palavras que Jesus disse quando ainda estava com eles. Mateus 6, versículo 7, Mateus 16, versículo 21, Marcos 8, 31,
E mesmo em Lucas 18, 31 a 33, é nossa responsabilidade lembrarmos do que o Senhor tem nos falado e anunciarmos que Ele está vivo e quer salvar ao pecador, para que possa se salvar e experimentar a ressurreição para toda a eternidade. Olhamos, lemos a palavra de Deus, mas muitas vezes nos esquecemos. Muitas vezes não colocamos em prática, não lembramos. Lembrai-vos do que Ele vos disse. Lembrai-vos. Capítulo 20, vamos ler dos versículos 1 a 10. Evangelho de João 20, de 1 a 10, nos diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixou num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu-os e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. O sepulcro está vazio. Jesus apareceu às mulheres. Jesus apareceu aos dois discípulos a caminho de Emaús. Jesus aparece aos discípulos. Jesus aparece a Tomé, aquele que, se eu não ver, eu não creio. Coloca Pedro em dura prova e muitos outros sinais. O nosso dever é testemunhar ao mundo e dizermos o quanto nós temos experimentado e provado de Jesus em nossa vida. O quanto Jesus já tem feito por nós e quanto ainda Ele quer fazer. Ele está vivo. A mensagem de hoje, nos 4 evangelhos que nós lemos, é uma só. Ide. Ide. Falai, anunciai as pessoas que ainda não creram num Cristo vivo, um Cristo que está entre nós e através do seu Santo Espírito nos convencendo daquilo que é mal e nos dizendo que temos que anunciar esta palavra. Anunciemos o Senhor Jesus. Vamos! Como lemos lá na primeira leitura em Mateus, o modo que nós temos que ir. Devagar? Não, depressa. Ide, depressa, anunciai. Eis o nosso dever. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ide, anunciai a sua palavra. Amém.